Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Hoje vamos falar na aula 3 do curso Pesquisa Operacional, o nosso primeiro problema aí de otimização, né? Vamos ver como achar o ponto ótimo com a ajuda dos recursos gráficos, né? Pelo método gráfico, começamos a falar, né, sobre linearidade na aula 1, depois falamos na aula 2 novamente sobre a representação gráfica, né, de uma inequação, que são recursos valiosos aí para nós representarmos as restrições de um problema de pesquisa operacional. Mas hoje vamos trazer o nosso primeiro problema. Vamos ver então como é possível aplicar, né, o que vimos nas aulas anteriores? Se você não viu, assista também as aulas 1 e 2. Vamos lá então. Temos aqui o tema da aula de hoje, né, o nosso curso de pesquisa operacional, e nós estamos aqui na aula número 3. Então vamos ver o nosso primeiro problema, né, aplicando aqui um método de resolução gráfico que vai ajudar. Nós vamos agora poder usar o que vimos nas aulas anteriores. Então, nós temos aqui o seguinte problema. Ó. Uma empresa de transporte, ela opera com dois tipos de caminhão, e os caminhões grandes, eles possuem espaço para transportar 2 metros cúbicos de carga refrigerada e 3 metros cúbicos da carga não refrigerada. Já os caminhões pequenos têm 2 metros cúbicos de espaço refrigerado e 1 metro cúbico de espaço não refrigerado. Vejam agora o problema. Ó. Um cliente solicitou uma coleta de 16 metros cúbicos de carga refrigerada e 12 metros cúbicos de carga não refrigerada. O proprietário da transportadora estima que, para essa operação, o custo por viagem do caminhão grande seja de R$ 100 e do pequeno R$ 60, quantos caminhões de cada tipo deverão ser usados no transporte do produto, de modo a minimizar o custo total da operação. Então, agora tem que organizar tudo isso, né? As restrições. Então, nós queremos, né, achar o ponto ótimo, né? Então, essa pergunta, ó, quantos caminhões de cada tipo deverão ser usados no transporte do produto, de modo a minimizar o custo? Então, a ideia de minimizar o custo da operação está representada aqui, ó, o mínimo de um valor que eu vou chamar de Z, e aqui eu tenho os valores, né, dos custos dos dois caminhões. Né? O caminhão grande ele tem um custo de R$ 100, então está aqui 100 vezes x1, mais o custo do caminhão pequeno, que eu tenho aqui 60 vezes x2, e a ideia é tornar a solução ótima, aquela que vai proporcionar o menor custo, que seria o ponto mínimo nesse tipo de problema, né? Só que além de eu achar, né, o menor custo, a melhor composição dos dois caminhões, para que o custo fique o menor possível, né, na escolha de transporte para atender esse cliente, eu preciso atender as restrições. Quais são as restrições? Então, aqui fala que cada caminhão tem a sua restrição, né? Os caminhões grandes, eles têm 2 metros cúbicos de carga refrigerada, né? Eles têm essa capacidade, e 3 metros cúbicos de carga não refrigerada. Já os caminhões pequenos, eles têm um espaço, né, de 2 metros cúbicos de carga refrigerada, a capacidade deles, e 1 metro cúbico de carga não refrigerada. Então, aqui está representado, ó. Os dois caminhões têm a mesma capacidade, né, para uma carga refrigerada, que seria de 2 metros cúbicos. Né? Os dois têm essa mesma capacidade, 2 metros cúbicos, tanto x1 como x2, que estão representando caminhão 1 e caminhão 2, né? O caminhão grande e o caminhão pequeno. Por outro lado, o caminhão grande, né, ele tem capacidade de 3 metros cúbicos para carga não refrigerada, que está relatado aqui no enunciado, né? A capacidade dele, 3 metros cúbicos para carga não refrigerada, e o pequeno ele tem 1 metro cúbico de carga não refrigerada, que está aqui representado por um x2, é que o 1 não aparece, não precisa ser representado, fica só x2. E ainda nas restrições, nós temos o quê? De onde vieram aqui o 16 e o 12, né? Então, voltando aqui no problema, nós vemos que o cliente solicitou uma coleta de 16 metros cúbicos de carga refrigerada. Então, o cliente precisa de um transporte maior ou igual a 16.
E ele tem também uma outra restrição, ó, 12 metros cúbicos de carga não refrigerada. Também vai ser 12, vai ser maior ou igual a 12, né? Então, aqui são as restrições que o cliente pediu: 16 metros cúbicos de carga refrigerada e 12 metros cúbicos de carga não refrigerada. Então, tendo organizado aqui, eu coloco maior ou igual, né? Por quê? Eu preciso, para atender o cliente, se ele quer esse transporte de 16 e 12, ter no mínimo 16 e 12 ou mais, né, de capacidade. Então, por isso que eu coloco maior ou igual, ok? E aí aqui eu vou fazer, então, o nosso problema, achando o valor máximo, perdão, o valor mínimo, que seria o ponto ótimo, né? O que vai proporcionar o menor custo nessa expressão, atendendo a essas restrições. Como que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou pegar essas restrições e ver os seus gráficos, vamos ver? Então temos aqui, ó, para acharmos os gráficos, eu falei isso nas aulas anteriores, né? Pontos que são bem práticos é quando você pega quem faz par com zero, né? Então nessa inequação, que lá era maior ou igual a 16, aqui eu vou considerar só o igual, porque eu estou pensando só no ponto que vai satisfazer aqui essa expressão, considerando aqui um deles sendo zero, ok? Então, se eu considerar, por exemplo, que o x2 vale zero, o x1 teria que ser 8. Por quê? Ó, se você fizer 2 vezes 8, 16, mais 2 vezes 0, 0, dá o próprio 16, satisfaz a igualdade. Se eu considerar ao contrário aqui, né? O x1 valendo zero, vai ficar 2 vezes 0, 0, mais 2 vezes 8, 16, que também vai satisfazer aqui a minha igualdade. Aí eu tenho já dois pares para poder plotar no meu gráfico para ver o segmento de reta. Aqui eu também pego pontos, né, fazendo par com zero, considerando aqui, ó, a segunda posição é x2, né? Então, ó, considerando zero no x2, seria 4 no x1, né? Porque seria 3 vezes 4, 12. E aí satisfaz a igualdade. Quem não lembra os detalhes, né, desse processo que eu estou fazendo por substituição aqui, pode assistir a aula 1, que eu mostrei como pensar esses pares, como considerar um deles sendo zero e isolar o outro para descobrir qual que seria o seu valor. Mas aqui a gente está fazendo já como um processo automatizado, ok? Aí depois você tem aqui o par 0 e 12, considerando 0 no x1, vai dar 3 vezes 0, 0, com 12 no x2 dá 12, aqui na igualdade satisfaz também a igualdade, né? Só que aqui a gente está considerando igualdade para achar pares, né, que satisfaçam para poder plotar no gráfico e ter o segmento de reta. Tendo esses pares, vocês vão ver a seguir no gráfico, ó, eu consigo achar o meu segmento de reta. Aí aqui, ó, os pares estão aqui que nós tínhamos achado, ó. Aqui, ó, eu tenho aqui o 0 e 12, eu tenho aqui, ó, o 4 e 0, eu tenho também aqui, ó, o 8 e 0, é melhor dizendo 0 e 8 aqui, né? E aqui embaixo é o 8 e 0. São os pontos que nós tínhamos achado para localizar o nosso segmento de reta. Como as restrições são com maior ou igual, lembram-se do que nós vimos nas aulas anteriores, toda vez que for maior do que, né, um determinado valor, o campo, né, de soluções da nossa inequação vai ser sempre acima, no caso daquela reta, né? São pontos que estão dentro dessa malha. Só que aí você pode fazer assim, ó. A malha de uma das retas nós fizemos na horizontal, a malha de a outra reta fizemos na vertical. E aí, só onde as duas malhas se encontram é o nosso campo de solução. Então, vocês podem perceber que só onde gerou aí o quadriculado compreende as duas malhas ao mesmo tempo. Então, na verdade, ó, esse ponto ele está dentro das duas malhas, né? O 0 e o 12. Esse ponto, que é a intersecção das duas retas, também está dentro das duas malhas. E esse ponto aqui, 0 e 8. Os outros dois pontos que estão aqui, ó, que faziam par com 0, né, ó, eles não estão no quadriculado, que seria o encontro das duas malhas. Então, eles não são possíveis soluções. Vamos então analisar quais desses três pares proporcionariam o valor mínimo de custo. Então vamos ver qual que seria. Vamos lá, só um instante aqui, vamos apagar. Agora vamos lá para vocês verem. Então esses três pontos que satisfazem, né, as duas malhas das duas inequações são três possíveis soluções.
Esse par aqui, que é o 2 e 6, né, é a intersecção das duas retas. Como que eu poderia achar a intersecção das duas retas? Eu teria que fazer sistema de equações, né? Se você não percebesse qual que é o ponto de intersecção graficamente com facilidade, você teria que pegar e achar o sistema de equações. Mas se você perceber graficamente qual que seria o ponto, né, pelas suas posições, você já poderia pegar ali o ponto tranquilamente. Mas aí eu vou deixar para mostrar o sistema de equações desse caso aqui na aula 4 para vocês, tá bom? Caso você não consiga achar esse ponto da intersecção dessas das duas retas, que na verdade são, na hora de achar o sistema eu considero duas retas, mas aqui no nosso problema de programação linear, né, nós estamos considerando, dentro do campo da pesquisa operacional, as inequações que representam toda essa malha, e nós olhamos só no quadrante que está aqui positivo, né, no eixo x1 e x2, porque só nos interessa valores positivos, né, como soluções. Quando você pega esses 3 pontos, agora você vai fazer a substituição deles. Então, aqui você pode fazer a substituição, ó. Eu quero o valor mínimo do z, eu vou substituir os 3 pontos que satisfazem as duas malhas. Então, substituindo onde é x1, eu coloco o valor de x1, onde é x2, e aí fazendo essas contas, né, ó, pegando o par 0 e 12, eu substituo, fica 100 vezes 0, 60 vezes 12, somo, né, fazendo a multiplicação aqui dá 0, aqui dá 720, então deu o resultado 720, o par 2 e 6, 100 vezes 2 e 60 vezes 6, então aqui 200, com 360 eu tenho aqui o 560, e aqui fazendo o par, 8 e 0 eu tenho 100 vezes 8, 800, 60 vezes 0 dá 0, então ficou só 800. Qual foi o valor mínimo nesse caso, né? O valor menor. Então, o valor mínimo que nós encontramos foi aqui o 560, então esse par 2 e 6, ele me proporcionou a solução ótima do problema, tá? Na próxima aula eu trago como achar esse 2 e 6 fazendo o sistema de equações, né? Fazendo o processo algébrico. Aqui eu mostrei graficamente para vocês, ok? Então a gente volta na próxima aula, aula 4, falando aqui do sistema de equações. E aí fica a dica também de quem não viu as aulas 1 e 2, ok? Um forte abraço a todos e fica aqui o convite também para vocês conhecerem o site do canal. Então, aqui o site do canal, Matemática em um Clique. Vocês podem também entrar em contato pelo canal. É só vocês virem aqui em contato e aí vocês também encontram mais um meio, né, de deixar aí pedido de aula ou de qualquer outro comentário, assim como também vocês podem entrar em contato pela página do canal Matemática em um Clique ou pelo Instagram. Um forte abraço a todos e até a próxima.